Olá, estamos aqui na Sil Fios e Cabos Elétricos para mais uma live. Meu nome é Nelson Volic, eu sou gerente de engenharia de produto. Hoje nós vamos falar sobre a norma NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. E qual é o impacto da NBR 5410 nos fios e cabos elétricos? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção dos circuitos, que quem faz são os disjuntores, porque na verdade quem protege o cabo é o disjuntor. Muita gente pensa que o disjuntor ele protege pessoas. Não, o objetivo principal do disjuntor é proteger os condutores elétricos, os circuitos elétricos. Depois vamos falar um pouquinho sobre as perdas elétricas por efeito Joule. Na live passada, nós falamos sobre as perdas elétricas naquela instalação antiga, que precisa ser reformada. Para quê? Para reduzir as perdas elétricas, reduzir a conta de energia. E numa instalação nova, a gente precisa se preocupar com essas perdas por efeito Joule, que é a falta da capacidade do cabo de transmitir toda a energia que a gente precisa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e finalizando com o produto desbitolado. Aqui nós temos um exemplo de um cabo flexível 2,5 mm², que eu comprei aí no mercado, mas ele é muito flexível, parece que falta cobre, tem muito PVC e era barato. O principal desse produto é o preço. É lógico que ele é um produto fora de norma, tem menos cobre, por isso que ele custa mais barato. E vamos finalizar com o nosso teste de sobrecarga, que é para mostrar realmente na prática qual é o problema do cabo desbitolado, tá ok? É bem interessante esse nosso teste de sobrecarga, então fica aí que daqui a pouco a gente já vai apresentar ele. Primeiro vamos falar da NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão. Quando um engenheiro, um projetista vai fazer um projeto elétrico, todos os requisitos técnicos saem da norma de instalação elétrica. Isso é válido no Brasil todo, é uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a gente, como fabricante de fios e cabos, a gente vai fazer uma tabela de capacidade de corrente dos cabos, essa tabela ela sai da NBR 5410. Tanto é que se você acessar o site da Sil ou o aplicativo de smartphone da Sil, você vai ver que na tabela de capacidade de corrente está escrito extraído da norma NBR 5410. Então, todos os detalhezinhos do projeto saem da norma. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um circuito de iluminação, qual que é a seção mínima definida pela NBR 5410? A seção mínima definida é 1,5 mm². Por isso que se vende muito 1,5. Pode-se fazer com menos do que 1,5 um circuito de iluminação? Não, é proibido. E mais do que 1,5? Pode. E tomada de uso geral? A tomada de uso geral são as tomadas de 10 amperes. Qual é a seção mínima? 2,5 mm². Pode fazer com 4? Pode, mas não é necessário. Pode fazer com menos do que 2,5? Não, aí é proibido, porque a seção mínima é 2,5. Em vez de aumentar a seção do circuito de tomada, o importante é separar em vários circuitos. Em instalações muito antigas, o que a gente tinha? Um circuito de iluminação, pensando numa residência, um circuito de iluminação e um circuito para as tomadas. Hoje isso já não funciona. Hoje nós separamos em vários circuitos de iluminação, cada um com seu disjuntor, e vários circuitos de tomada de uso geral, cada um com o seu disjuntor. Então, tomadas do quarto, tomadas da sala, tudo separado, com disjuntores separados. Só que a tomada de uso geral, que a gente faz um circuito de tomadas de uso geral, que no mesmo circuito a gente coloca várias tomadas, nós podemos usar tomadas até 10 amperes. E quando o produto consome mais energia?
ou seja, 11 amperes para mais. Aí já é necessário de um ponto específico ou uma tomada de uso específico. Por exemplo, hoje em dia a gente compra aquecedor de ambiente portátil, ele vem como plug para ligar na tomada, um plug de 20 amperes. O que isso significa? Que ele precisa de uma tomada específica para ele. Pode ligar na tomada de 10 amperes? Não, tem que ligar numa tomada de 20 amperes, onde aquela tomada deveria estar ligado em um disjuntor, só aquela tomada. É errado pegar um disjuntor e ligar 2, 3 tomadas de 20 amperes. Isso não está certo. Quando a gente vai ligar um chuveiro, ele consome mais do que 10 amperes. Aí já não se fala em tomada de uso específico, aí é um circuito de uso específico. Então, se a gente vai ligar um chuveiro, uma torneira elétrica, cada aparelho desse precisa de um circuito específico para ligar ele. Isso significa que no quadro de distribuição vai ter um disjuntor para cada produto desses. Se a gente pensar uma casa com 2 banheiros, 2 chuveiros elétricos, cada banheiro precisa ter o seu disjuntor, ou seja, cada chuveiro de cada banheiro tem que ter o seu disjuntor. A gente não pode usar um disjuntor para 2 chuveiros. Mas em algumas casas acontece isso. E o que acontece? 2 pessoas tomam banho ao mesmo tempo, depois de um tempo desarma o disjuntor, porque isso não está correto. Se você fizer o certo, que é um chuveiro para cada disjuntor, não vai ter esse problema de ficar desarmando à toa, 2 pessoas não poderem tomar banho ao mesmo tempo. Tá ok? Só que hoje em dia a gente tem um problema. Qual é esse problema? A tomada de 20 amperes é muito parecida com a de 10. Quando a gente olha, a gente não vê muita diferença. Qual é a diferença? O pino do plug de 20 amperes, ele é maior do que o de 10 amperes. Então, na prática, quando o produto vem com plug de 20 amperes, você não consegue colocar numa tomada de 10 amperes. Só que aí as pessoas começam a cometer erros. Quais são esses erros? Primeiro, comprar um adaptador de 20 para 10 amperes. Isso não é previsto pela NBR 5410, isso está errado. Isso pode levar a uma sobrecarga no circuito até um curto-circuito. E você apenas trocar uma tomada que já está instalada, tirar uma de 10 e pôr uma tomada de 20, também está errado. O que seria o certo? Era pegar aquela tomada de 10, separar do circuito que já existe e fazer um novo circuito para aquele ponto para colocar uma tomada de 20 amperes. Ou seja, aquela tomada de 20 amperes que a gente coloca só vai ligar aquela tomada, não vai estar ligado em outras tomadas ou no outro circuito de tomada de uso geral. Hoje isso é complicado porque a gente compra micro-ondas, aquecedor de ambiente, muitos produtos, air fryer, cafeteira, vem tudo com plug de 20 amperes. Não existe hoje uma definição exata do que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a NBR 5410 ela está em revisão. Então a gente tem que aguardar o término da revisão da norma da NBR 5410 para resolver esses pequenos conflitos que existem, que foram criados depois da última versão da norma, da última revisão da norma. Tá ok? Então na nova norma devem vir algumas explicações melhores para esses pontos. Uma outra regra da NBR 5410 é com relação às cores dos condutores. Nós produzimos os cabos preto, vermelho, branco, azul, verde, cinza, amarelo, muitas cores. Mas apenas 2 cores são obrigatórias, têm um uso obrigatório em uma instalação elétrica. Quais são essas cores? A primeira cor é o azul claro. O condutor azul claro, ele é o neutro da instalação. Se a gente tem uma instalação elétrica, por exemplo, 110 ou 127 volts, fase neutro, significa que
o condutor neutro vai ser azul claro e o condutor fase pode ser qualquer outra cor. Se nós tivermos um circuito 220 fase-fase, isso significa que nós não vamos ter o condutor azul claro, porque não vai ter o neutro naquele circuito. E a outra cor que é obrigatória da NBR 5410 é o verde ou verde com risco amarelo, que é esse daqui. A sua maior parte é verde e ele possui um risco amarelo. Esse condutor é o condutor de proteção, que a gente chama popularmente de condutor terra ou cabo terra. Então, se a gente tem um terra, obrigatoriamente tem que ser verde ou verde-amarelo. Infelizmente, muita gente no Brasil não segue essa regra. Então, quando um eletricista vai fazer uma manutenção, ele espera que o condutor neutro seja azul claro e o terra verde ou verde-amarelo. Aí chega na hora, não é isso que ele encontra. Aí ele vai ter que medir condutor por condutor para saber qual é qual. E quem protege os nossos cabos? Quem protege os nossos cabos é o disjuntor. Tá aqui, esse é o DR, aqui é um exemplo de um DR. Esse daqui é um disjuntor. A função do disjuntor é proteger os circuitos contra sobrecarga e curto-circuito. Esse disjuntor é o disjuntor padrão DIN, que é o padrão internacional, que é o mini disjuntor. O mini disjuntor ele é termomagnético. A parte térmica dele trabalha em sobrecarga e a parte magnética trabalha em curto-circuito. Se você ligar, por exemplo, aquele caso dos dois chuveiros ao mesmo tempo, no mesmo circuito, no mesmo disjuntor, depois de um tempo, ele vai perceber que está trabalhando em sobrecarga e ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Depois de um tempo, ele desarma. Por quê? Porque ele é térmico. E ele também é magnético. Então, se der um curto-circuito, instantaneamente ele desarma. Por isso que tem disjuntor que às vezes você vê ele demorar para desarmar e às vezes ele desarma na hora. Se ele demorar um pouco para desarmar, é a parte da sobrecarga dele. E se ele desarmar rápido, instantaneamente, é um curto-circuito. Tá ok? E qual é o valor do disjuntor que a gente tem que usar num circuito? É o seguinte, o disjuntor ele tá para proteger o cabo. Então, o valor nominal do disjuntor sempre tem que ser menor ou igual à capacidade de corrente do cabo. Então, por exemplo, eu estou usando um cabo que pode trabalhar até 23, 24 amperes. Eu posso colocar um disjuntor de 25 amperes com seu valor nominal de 25 amperes? Não, porque o valor do disjuntor tem que ser igual ou menor que a capacidade de corrente do cabo, porque ele sempre tem que estar protegendo. Se ele tiver um valor acima da capacidade do cabo, em um certo tempo ele deixa de proteger o cabo. Por isso que obrigatoriamente o valor do disjuntor, o valor nominal dele, tem que ser igual ou menor que a capacidade de corrente do cabo. Tá ok? E quando é um projeto? Quando é um projeto, a gente vai fazer a somatória de todas as correntes que vão ligar naquele circuito e a corrente máxima tem que ter um valor inferior ao valor nominal do disjuntor. E o cabo tem que ter uma capacidade ainda maior. Então, sempre, valor do circuito menor que o valor nominal do disjuntor, que é menor que a capacidade de condução de corrente do cabo. Esse disjuntor, ele é o disjuntor padrão IEC, que é o padrão internacional. No passado não era esse disjuntor que a gente usava, era aquele disjuntor preto grande. Aquele disjuntor é o padrão NEMA, que é o padrão americano. Até a década de 80, no Brasil, a gente adotava no segmento elétrico as normas americanas.
Então o condutor não era milímetro quadrado como é hoje. O condutor era dado em AWG, que era o American Wire Gauge. O AWG fazia conjunto com o disjuntor NEMA, que era o americano, que é o disjuntor preto. Aí da década de 90 para cá, que o Brasil adotou o padrão IEC, que é o padrão internacional, o condutor, que era o AWG, passou para o milímetro quadrado. O disjuntor, que era o NEMA, passou para o DIN, para o mini disjuntor. Agora vamos falar um pouco sobre as perdas elétricas por efeito Joule. Na live passada, nós falamos das perdas elétricas numa instalação antiga, mas a gente tem que tomar muito cuidado numa reforma, porque numa reforma, se a gente cometer alguns erros, a gente vai continuar com as mesmas perdas elétricas. Então você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e não vai resolver 100% dos problemas. Então a primeira coisa para evitar as perdas elétricas numa instalação nova, primeira coisa é ter um projeto. Nós temos que saber quantos circuitos vão ter, o que vai ligar cada circuito, para quê? Para não ter sobrecarga. O problema na instalação antiga é sobrecarga nos circuitos. Então a gente tem que fazer um projeto para saber quantos circuitos vão ter, qual carga vai ter em cada um, assim a gente não vai ter perdas elétricas. O problema no Brasil é que muitas vezes a instalação é feita e não tem um projeto. Aí a pessoa sai fazendo a instalação, aí ela acaba colocando muita tomada no mesmo circuito e isso vai gerar o quê? Perdas elétricas por efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre o condutor. Então, quanto maior for a corrente num condutor elétrico, maior vai ser a elevação da temperatura. Isso é chamado de efeito Joule. E essa elevação da temperatura, a gente paga onde? Na conta de energia. A gente não usa esse aquecimento do condutor dentro do eletroduto, só que a gente paga na conta de luz, na conta de energia elétrica. Por isso que é importante fazer um projeto, separar tudo em circuitos, saber exatamente o que vai ser ligado para não ter perdas por efeito Joule. Segundo ponto, mão de obra. Tem que ter um certo cuidado na hora de instalar, fazer uma instalação elétrica, instalar os cabos, na hora de fazer emendas. A emenda, ela praticamente não tem perda, mas tem que ser bem feita. Se for mal feita, vai gerar perda elétrica e essa perda elétrica vai ter o que vai ser? Vai ser o efeito Joule, é o aquecimento daquela conexão. Então tem que se preocupar com isso também, tem que tomar cuidado na hora de fazer a instalação, na hora de ligar as tomadas, na hora de ligar os interruptores. Agora, o maior problema hoje em dia qual é o cabo fora de norma. Então aqui nós temos um exemplo do cabo desbitolado. Se ele é fora de norma, significa que ele tem menos cobre do que deveria. Se a gente fazer uma comparação teórica, cobre de qualidade com a quantidade certa e pouco cobre com uma qualidade duvidosa, passando a mesma corrente elétrica, qual vai esquentar mais? Aquele que é menor, aquele que tem maior resistência elétrica, que é o cabo fora de norma. Então, esse daqui, ele vai gerar uma perda elétrica, mesmo sendo uma instalação nova. Eu fui numa loja e comprei esse material. Ele é um cabo flexível 2,5 milímetro quadrado. Só que, olhando, ele tem muito pouco cobre. Se ele tem muito pouco cobre, significa que ele não é 2,5. Levando no nosso laboratório, nós medimos a resistência elétrica dele, que é um assunto que a gente falou na live passada, e a resistência elétrica dele foi maior que o 1,5 milímetro quadrado, ou seja, até como 1,5 ele reprova, só que eu comprei como 2,5. Na etiqueta desse fabricante está aqui, 2,5 milímetro quadrado. Então, se a gente ligar esse condutor no circuito de tomada de uso geral, que exige no mínimo
2,5 milímetro quadrado, esse material fora de norma, ele vai estar gerando uma perda elétrica por efeito Joule. E ele vai estar gerando essa perda elétrica a vida inteira da instalação. Toda vez que ligar, por exemplo, um aquecedor de ambiente, algo que consuma um pouquinho mais de energia, ele vai estar esquentando e ele vai estar perdendo energia. E a gente está pagando na conta de luz, tá ok? Então, esse é um material que não vale a pena. Eu comparo esse material com o combustível adulterado no posto. O combustível adulterado, a gente não sabe que a gente está usando, mas você viu um posto com preço mais baixo, aí você coloca no teu carro. O que acontece? Daqui uma semana ele acabou, vida nova. Aqui não. Você vai fazer uma instalação com material duvidoso, ele vai ficar a vida inteira, ele vai estar a vida inteira daquela instalação com esse produto. A vida inteira dessa instalação tendo perdas elétricas, gerando conta de energia mais alta. Sem contar no risco de choque elétrico e curto-circuito. Para ficar mais claro como é o material desbitolado, aqui eu tenho um desenho onde mostra desse lado o material que seria um desenho correto, bastante cobre e uma camada de PVC. Desse outro lado nós temos mais PVC e menos cobre. É isso que os fabricantes de produtos de baixa qualidade fazem. É como combustível adulterado, você não sabe que você está comprando um material ruim. Mas o eletricista, ele reconhece esse material que é chamado de desbitolado. O eletricista conhece. Quando ele decapa, ele já vê que, opa, esse material não é igual a um produto da Sil. É incomparável. E é visual. Antigamente, o material desbitolado era levemente desbitolado, então muitas vezes as pessoas não percebiam. Tinha que levar no laboratório, medir a resistência elétrica. Mas hoje em dia, infelizmente, os fabricantes de produtos fora de norma, os produtos mais baratos, eles desbitolam pelo menos uma seção nominal. Então você compra um cabo flexível 4 milímetros quadrados, mas o cobre lá dentro, no máximo vai ser do 2,5. Você compra um 2,5, o cobre lá dentro vai ser no máximo 1,5. Então isso é comprar gato por lebre, isso não vale a pena. Isso vai prejudicar a instalação elétrica a vida toda daquela instalação. Então a pessoa economiza um pouco de dinheiro na instalação, mas a vida toda daquela instalação vai estar gerando perdas por efeito Joule, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade do produto que a gente está usando. Se a gente pensar no cabo da Sil, aqui, primeira coisa, a resistência elétrica vai estar de acordo com norma. Na live passada nós vimos a norma NBR NM280, que ela define um valor de resistência elétrica para cada seção nominal. Se a gente medir o cabo da Sil, está perfeito, esse não. Segundo ponto, obrigatoriamente esse PVC tem que ser anti-chama, isso é obrigatório, não é opcional. Agora, esse fabricante, se ele já está te roubando no cobre, ele está pensando em colocar, está preocupado em colocar um PVC anti-chama? Além de não ter a certeza que seja anti-chama, com certeza esse material ele vai ressecar muito cedo. Quanto tempo exatamente a gente não pode afirmar, mas em 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse material vai estar ressecado. Sendo que o material da Sil, um material de qualidade, daqui a 20 anos ele vai estar perfeito. Um outro ponto é a certificação do Inmetro. Todos os produtos da Sil de certificação compulsória são certificados e esse material ele é de certificação compulsória do Inmetro, ou seja, a certificação obrigatória, mas esses fabricantes, eles se aproveitam de detalhes da certificação para fazer um material ruim. E a regra do Inmetro permite que esse fabricante, depois de denunciado,
depois de ter o seu certificado suspenso, depois de cancelarem o seu certificado, esse fabricante pode mudar de certificadora. Então, ele perde o certificado do Inmetro depois de um processo, aí ele muda de certificadora e começa tudo de novo. Por isso que muitas vezes a gente vê o mesmo fabricante com a mesma marca durante anos no mercado. Agora, o mais normal é o fabricante ficar mudando a marca. Hoje ele está com uma marca, daqui a um ano ele está com outra, daqui a 2 anos ele está com outra. E quando a gente pega um certificado desses fabricantes, nesse certificado a gente já encontra 2, 3 marcas, 2, 3 nomes de produtos para o mesmo produto. Então isso a gente desconfia. Já é um indício de que, opa, pode ter algo errado. Então agora vamos fazer o nosso teste de sobrecarga. Para ficar claro qual é o impacto desse material na instalação elétrica. Como funciona o nosso teste? A gente pega 2 cabinhos flexíveis, 2,5 mm², e a gente liga um aqui, o outro aqui, e faz passar a mesma corrente elétrica pelos dois. Teoricamente, os dois deveriam esquentar da mesma forma, porque o nosso teste é de sobrecarga, a gente está pondo uma carga muito maior do que é previsto para ele, então ele tem que esquentar. Teoricamente, eles esquentariam da mesma forma, porque a resistência elétrica, teoricamente, seria a mesma, mas na prática não é isso que a gente vê. Na prática, o que a gente vai ver aqui é que o material desbitolado aquece muito mais. Por que aquece muito mais? Porque ele tem menos cobre. Menos cobre, maior efeito Joule. Tá ok? Então, primeiro vamos pegar o material, cortar um pedaço do material da Sil. Aqui nós temos um cabo flexível 2,5 mm². Vamos colocar a amostra aí no nosso teste. O cabo flexível 2,5 mm², ele pode trabalhar entre 21 e 26 amperes, dependendo do método de instalação. Quando a gente vai fazer uma instalação elétrica, a gente tem que olhar a tabela de capacidade de corrente. E dependendo do método que a gente for usar de instalação, o valor da capacidade de corrente é 1. Então, por exemplo, quando a gente vai usar em eletroduto, é uma capacidade de condução de corrente. Quando a gente vai usar em bandejas, leitos, já é outra capacidade de corrente. Agora vamos pegar a outra amostra, a amostra do cabo desbitolado. Se a gente for comparar o material da Sil com esse outro, tem uma coisa que logo de cara chama atenção. O material da Sil tem bem mais cobre que esse material. Talvez no vídeo vocês não consigam ver, mas é só consultar um eletricista que ele vai confirmar isso. Visualmente a gente já percebe. Só que por fora o tamanho do rolo é o mesmo. O diâmetro dos materiais, eles são o mesmo. Pelo contrário, geralmente o desbitolado ele faz levemente maior que o material bom. Para quê? Para enganar o consumidor. Como ele completa com PVC e o PVC é barato perto do cobre, então ele engana mais uma vez. Aí quando a gente vai tirar o PVC, esse PVC sai muito fácil. O material da Sil ele já tem uma certa resistência. Por quê? Porque os fios aqui dentro do material da Sil, ele é torcido, é uma corda de fios de cobre, que é obrigatório, é por norma, é uma corda de fios de cobre. Nesse material, os fios aqui dentro, eles estão todos em paralelo, não foi feita uma corda de fios de cobre. Então, quando a gente vai puxar, ele sai super fácil, ó. Até aqui, na hora de puxar, de cortar, ele já escorregou, ó, ó. Ele escorrega aqui dentro. Bom, já estraguei essa amostra, então vamos pegar outra amostra. Pelo menos deu para mostrar que realmente ele não está torcido. Os fios eles estão todos em paralelo. Então, vou pegar outra amostra.
Agora, vamos ligar na máquina. Aqui, a gente faz passar uma corrente elétrica muito elevada. Na prática, existe essa corrente elevada que a gente usa aqui no teste? Não. Mas a gente não tem como fazer um teste para mostrar para vocês em 1 hora, em 1 dia. A gente tem que fazer apenas em 1 minuto. Por isso que essa corrente é tão elevada, para conseguir mostrar em tão pouco tempo. Então, aqui é o seguinte, eu vou ligar a máquina, ele vai gerar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai percorrer o material da sil e o material desbitolado. Como é uma corrente elétrica muito superior à máxima capacidade de corrente do 2,5 mm², os dois vão esquentar, porque é um teste de sobrecarga. Só que o material fora de norma, ele tem pouco cobre, ele aquece muito mais do que deveria. Tá ok? Vamos lá. Começou. O cabo está esquentando. Vamos ver. Ó, aqui ele tá com 98 amperes, 97. Como o cabo vai esquentando, a capacidade de condução de corrente vai caindo. Ó, já está em 92 amperes, 91, 90, 89. E é a mesma corrente que está no outro. Ó, já está em 85, 84. Só que o material fora de norma, ele está aquecendo demais. Ó, a gente já começa a perceber que ele está estufando. Não sei se pelo vídeo vocês têm a noção. Ó, fumaça, ó, material já está totalmente derretido. Agora, o material da sil não. O material da sil ele esquentou? Ele esquentou. Se eu tocar aqui, ele está quente. Mas ele não está tão quente como o material fora de norma. E teoricamente, se esse fosse também um produto de qualidade, eles esquentariam da mesma forma e não aconteceria isso. Tá ok? Esse material, ele não vale a pena em nenhuma circunstância, mesmo com preço mais baixo. Aí, por exemplo, ele tem a resistência elétrica pior do que do 1,5, ou seja, mais alta do que 1,5. Ele conduz menos energia que um cabo flexível 1,5. E se eu usasse ele como 1,5? Também seria um problema. Por quê? Porque o isolante, o PVC, também é de baixa qualidade. Agora, vamos ler umas dúvidas técnicas que vieram para nós pelas redes sociais. Vamos lá. O Fernando Carlos de Souza nos fez a seguinte pergunta: como e onde posso denunciar fios e cabos piratas? É o seguinte, Fernando, você pode denunciar no Procon, direto para o Imetro, no Decon, Delegacia do Consumidor, mas os fabricantes de fios e cabos possuem uma associação, que é a Qualifil, que é a Associação para a Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos. A Qualifil ela é reconhecida pelo Imetro como um órgão fiscalizador. E eu, representando a sil, eu faço parte da diretoria da Qualifil e nós fazemos as denúncias para o Imetro. Só que, como uma associação, nós não temos o poder de polícia. A partir da denúncia para o Imetro é que tem que, o Imetro que é público, que é o governo, eles têm que tomar alguma ação. Uma outra pergunta do Gustavo Nascimento. O Gustavo perguntou: qual é a espessura da isolação de um cabo 2,5, 4 em relação ao cobre? Na verdade, a gente tem a espessura da isolação para cada seção nominal. Se a gente pegar um cabo flexível 2,5 ou um cabo flexível 4 mm², a espessura da isolação é 0,8 milímetros.
Gustavo, se você quiser mais informação sobre isso, você pode entrar no nosso site, que é o sil.com.br. Em cada produto existe uma tabela no site. E essa tabela diz qual é a espessura de isolação de cada produto, de cada seção nominal e o diâmetro externo de cada produto. Então, dá para você dar uma conferida. E também, para celular, para smartphone, nós temos o nosso aplicativo, tanto para o Android quanto para o iOS. É só você baixar no teu celular o aplicativo da Sil Fios e Cabos, que você tem como pegar essas tabelas. O Samuel Fernandes Dutra, ele fez a seguinte pergunta: qual a porcentagem de sobrecarga que o cabo suporta durante um determinado tempo? Então ele pergunta qual é a porcentagem de sobrecarga de um cabo. Nós não temos definido em porcentagem qual é a sobrecarga de um cabo. Um cabo flexível 2,5 ou um cabo flexível 750 volts, ele é isolado em PVC. E o PVC ele pode trabalhar até 70 graus. 70 graus a vida toda, que ele não vai reduzir a vida útil. Mas a norma NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica, ela diz que o material isolado em PVC, 70 graus, ele pode trabalhar em sobrecarga até 100 graus. Mas a norma define quanto tempo de sobrecarga. Então o tempo é o seguinte: um cabo isolado em PVC ele pode trabalhar até 100 graus durante 100 horas por um ano ou durante 500 horas da vida útil do cabo. Então esse que é o tempo que ele pode trabalhar em sobrecarga até 100 graus. A outra pergunta é do Roberto Santos. Ele deve ser de Rondônia. As emendas devem ou não devem ser estanhadas? É o seguinte. Novamente, NBR 5410. A norma ela diz que a emenda não deve ser soldada, mas ela pode ser soldada. Então, a princípio, não é para soldar a emenda. Mas a NBR 5410 diz que, caso precise soldar, pode soldar. Que caso seria esse? Por exemplo, você vai fazer uma instalação numa casa do lado da praia, onde vai sofrer muito com a maresia. Aí é interessante fazer uma emenda soldada e se preocupar em isolar bem a emenda, ela soldada ou não, isolar bem para não ter a penetração da umidade. A gente tem que tomar cuidado com dois termos muito parecidos, emenda e conexão. Quando a gente vai decapar um condutor, a ponta de um condutor, por exemplo, para ligar numa tomada, para ligar num disjuntor, num interruptor, é proibido o uso de estanho nessa terminação. Aí a NBR 5410 proíbe o uso de estanho. Por quê? Porque o estanho não é um bom condutor de energia como o cobre. Então, se a gente estanhar, a gente vai ter estanho entre os dois cobres, do disjuntor, da tomada, do interruptor com o condutor. E o segundo problema é que o estanho ele tem baixa temperatura de fusão. Então, por exemplo, e ele é mole também, perto do cobre. Então, se a gente estanhar um terminal e ligar num disjuntor, daqui a um tempo vai ter problema de mau contato. Isso é proibido, tá ok? Então, isso é a terminação, diferente de uma emenda, que você pega dois condutores, une os dois e depois dá um banho de solda. Agora a dúvida da Adriana Pereira. Para ligação de luminárias no jardim, qual cabeamento devo utilizar? É o seguinte, nós temos os condutores isolados, que possuem apenas uma camada isolante, e nós temos os cabos multipolares, que eles são formados por 2, 3, 4, 5 condutores dentro de uma capa, de uma cobertura. A NBR 5410, ela diz que em uma instalação subterrânea, tanto diretamente enterrado ou dentro de eletroduto,
Obrigatoriamente o cabo deve ter cobertura. Então, nesse caso, luminárias no jardim, a gente não deve usar o cabinho flexível. Por quê? Porque ele é apenas isolado. Se a gente enterrar e tiver umidade, vai ter problema. E esse problema, se no circuito tiver o DR, o problema vai começar a aparecer no DR. O DR começa a desarmar à toa. Então, o correto, pela norma, é usar um cabo multipolar. A SIL tem essa opção de cabo multipolar, que são os cabos 1kV de 2, 3, 4, 5 condutores. E nós temos também o cabo chumbo. É um produto antigo formado por 2 fios sólidos, hoje em dia pouco utilizado, mas ele é previsto pela NBR 5410, ele pode ser utilizado. O cabo chumbo ele é formado por 2 fios sólidos isolados e uma cobertura de PVC. Qual é o objetivo dessa cobertura? É proteger o cabo contra esforços mecânicos e umidade. Então, na ligação do jardim, é bem interessante o uso do cabo chumbo. Como ele é formado por 2 fios, olhando nessa posição ele é largo, mas quando a gente olha de lado, ele é estreito. Então, ele é bem interessante para essa aplicação. Próxima pergunta do Fábio Costa. Como identificar se uma instalação possui fuga de corrente elétrica? Isso já é mais trabalhoso, mas vamos lá. Passar uma resposta assim mais rápida. Você vai na tua instalação, desliga tudo. Os disjuntores todos ligados, mas tira tudo das tomadas, tudo. Desliga todas as lâmpadas. Se você tiver na tomada algum carregador de celular, tira. Tem que tirar 100% dos produtos da tomada. Depois disso, vai no teu medidor de energia. Ele não pode se movimentar. Por quê? Porque você não tem nada ligado na tua instalação. Tá ok? Agora, e se você tem uma instalação antiga com eletrodutos metálicos, o cabo já ressecado, gerando fuga de elétrons? Aí o medidor continua a girar. Se for mecânico, você vai ver aquele disco girando. Então essa é uma das formas de detectar fuga de corrente, tá ok? Agora a dúvida do Márcio Aparecido. Usar cabos de 4 mm² em toda a instalação traz economia? Não, de cara você vai ter uma despesa grande. Por quê? Circuitos de iluminação você já pode fazer a partir do 1,5 mm². Para que você já vai usar um 4? Não é verdade? Uma casa normal, não uma casa muito grande, dificilmente você vai ter que usar no circuito de iluminação mais do que 1,5. Ainda mais hoje em dia que quase todas as lâmpadas são lâmpadas de LED, então fazer tudo com 4 mm² vai encarecer. E o importante é o seguinte, não é você usar o cabo mais grosso, o importante é separar em circuitos. Então, em vez de fazer um circuito de tomada de uso geral com 4 mm², é fazer 2, 3, 4, 5 circuitos com o 2,5. Isso é o correto, isso é o mais adequado. Depois, Matheus Rezende, nosso amigo Matheus Rezende. Quais cabos agregam maior valor de revenda? Os de cobre ou de alumínio e por quê? É o seguinte, eles possuem aplicações diferentes. A SIL produz condutores elétricos de baixa tensão em cobre. O cobre ele é obrigatório nas instalações elétricas residenciais, prediais, comerciais, industriais. Em alguns casos só, na indústria, é possível fazer uma pequena parte da instalação em alumínio. O resto, obrigatoriamente, tem que ser tudo em cobre. E o alumínio, para que se usa? O alumínio tem suas vantagens. O alumínio se usa na geração de energia, na transmissão de energia e na distribuição de energia. Por quê? O alumínio ele é leve. Ele conduz menos energia que o cobre,
mas ele é leve. Imagina naquela estrada que a gente vê os linhões, aquele cabo que vai de um lado da estrada até o outro, pendurado naquelas torres. Se aquele cabo fosse de cobre, seria muito pesado. As estruturas das torres, as torres teriam que ter estruturas muito maiores. E lá em cima, se o cabo é desse tamanho ou desse, não importa, não é verdade? Agora, imagina dentro dos nossos eletrodutos, se a gente tiver que colocar, se a gente pudesse pôr cabo de alumínio, o cabo seria maior, a gente teria que fazer todos os eletrodutos bem maiores. Mas, independente disso, de acordo com o NBR 5410, é proibido o uso de cabo de alumínio em instalação predial, residencial, comercial. Legal? E agora a nossa última pergunta é do Marcelo Araújo de Freitas. Seria interessante informar sobre a garantia dos condutores SIL? É o seguinte, nossos cabos eles têm garantia de 12 meses, só que é o seguinte, caso aconteça de uma reclamação depois de 12 meses, a ser uma empresa muito honesta, muito séria, então a gente vai ouvir o cliente. É raro acontecer isso, é raro ter um problema de qualidade. A maior parte das reclamações geralmente são de mau uso, infelizmente. Às vezes a pessoa usou um cabo errado num local errado, às vezes colocou um cabo muito fino em um circuito que necessitaria uma seção maior. Às vezes o lojista reclama, eu fui medir o rolo de 100 metros e não tinha rolo de 100 metros, tinha 95, tinha 90, tinha 80. O problema aí são aquelas maquininhas do lojista, aquelas maquininhas manuais muito antigas. Aquelas maquininhas prejudicam, sabe quem? O lojista, não o consumidor final, porque geralmente o lojista ele mede, vai mais material e ele acha que está indo menos. Por exemplo, ele vai tirar 50 metros, do rolo foi 55, 60 metros e para ele só marcou 50. Então, a gente mostra para o lojista esse erro dele, essa falha, e ele está perdendo dinheiro. Então, geralmente são esses tipos de reclamações. Então, garantia de 12 meses é tranquilo. Nós trabalhamos com um produto de qualidade, então a gente não tem surpresa. Legal? Obrigado pela atenção de todos. Espero encontrar vocês em outra oportunidade e se a gente tiver mais algum vídeo, mais alguma live, a gente divulga nas nossas mídias sociais e vocês ficarão sabendo, tá ok? Obrigado e até a próxima!